Antes de existir qualquer idioma, ninguém sabia falar. Mas então, como surgiu a primeira língua da humanidade? E mais importante, será que alguém realmente inventou a linguagem? Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever e dar seu like. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Há cerca de milhões de anos atrás, os primeiros humanos não tinham palavras como usamos hoje. Mas isso não significa que viviam em silêncio. Muito antes da linguagem estruturada, eles já se comunicavam. Usavam gestos com as mãos, expressões faciais e diferentes tipos de som. Um grito mais agudo podia indicar perigo. Um som repetido podia chamar atenção. E apontar com o corpo ajudava a indicar direção ou intenção. Uma das maiores evidências disso vem das pinturas rupestres. Essas pinturas, encontradas em cavernas ao redor do mundo, mostram cenas de caça, animais e interações humanas. Elas indicam que, mesmo sem palavras, os humanos já tentavam representar ideias e transmitir informação. Agora imagina a seguinte situação. Um grupo de humanos está reunido, preparando uma caçada. De repente, um deles percebe um predador se aproximando. Hoje, você diria algo como corre ou cuidado. Mas naquela época, essas palavras não existiam. Ele precisava agir rápido, apontar, gritar, se mover de forma intensa e torcer para que os outros entendessem o que estava acontecendo. Nesse tipo de situação, a comunicação não era apenas útil, era essencial para sobreviver. Com o passar do tempo, o cérebro humano começou a evoluir e algumas regiões passaram a ter um papel fundamental na comunicação. Uma delas é conhecida como área de Broca. Essa área é responsável por organizar sons e permitir a formação de estruturas mais complexas, como palavras e frases. Com esse avanço, os humanos começaram a transformar sons aleatórios em algo mais consistente. Aos poucos, certos sons passaram a ter significados fixos dentro de um grupo. Um som podia representar água, outro podia indicar comida, outro podia significar perigo. E quanto mais esses sons eram repetidos, mais eles se tornavam parte da comunicação daquele grupo. Esse processo não aconteceu de forma rápida. Ele levou milhares de anos, evoluindo junto com o próprio ser humano. Com o tempo, os humanos começaram a migrar para diferentes partes do planeta. Grupos se separaram e passaram a viver isolados uns dos outros. E como cada grupo evoluía de forma independente, a forma de se comunicar também começou a mudar. Pequenas diferenças na pronúncia, novos sons sendo criados, novas associações de significado, tudo isso, ao longo de gerações, acabou criando formas de fala completamente diferentes. É por isso que hoje existem milhares de línguas no mundo. E o mais interessante é que nenhuma dessas línguas surgiu do nada. Todas elas vieram de outras que existiram antes. Um exemplo claro disso é o latim, a língua falada no Império Romano. Com o passar dos séculos, o latim foi se transformando. Ele se adaptou às regiões, às culturas e às pessoas que o utilizavam. E dessa transformação surgiram várias outras línguas, como o português, o espanhol e o italiano. Isso mostra que as línguas estão em constante evolução. Elas mudam com o tempo, com o ambiente e com as pessoas. E esse processo continua acontecendo até hoje. Novas palavras surgem todos os dias. Algumas vêm da tecnologia, outras nascem da cultura popular. E muitas aparecem de forma espontânea, como gírias. Ao mesmo tempo, palavras antigas deixam de ser usadas e algumas acabam desaparecendo completamente. Ou seja, a linguagem nunca ficou parada, ela sempre esteve em transformação. Mas talvez o ponto mais impressionante de tudo isso seja o seguinte: nenhuma pessoa criou a linguagem. Ela não foi inventada por um único indivíduo, ela não surgiu de forma planejada e também não apareceu de uma hora para outra. A linguagem nasceu de forma natural, a partir da necessidade humana de se comunicar. Cada gesto, cada som, cada tentativa de ser entendido foi contribuindo para aquilo que hoje chamamos de idioma. E no fim das contas, todas as línguas do mundo têm a mesma origem, a necessidade humana de conexão, a necessidade de compartilhar ideias, sentimentos e informações. E talvez a pergunta mais interessante não seja quem inventou a linguagem, mas sim como. Mesmo depois de milhares de anos, nós continuamos reinventando ela todos os dias.